Fala galera do Futebol no Rio, aqui é o Luciano Winkler, eu vou falar tudo de Internacional e Vasco para vocês. Vamos falar desse grandíssimo jogo, onde foi dividido em duas partes, né, cara? O Vasco dominou completamente o primeiro tempo e o Internacional dominou completamente o segundo tempo, até mais que o Vasco. Teve um lance de arbitragem muito polêmico, eu vou dar minha opinião aqui também. Mas vamos começar falando do jogo, e eu não poderia começar a falar sem falar de Fernando Diniz, cara. Eu acho que o treinador, ele tá ali para fazer o time chegar no ataque, para fazer o time criar o maior número de chances de gol possível. Mas quem ainda joga, quem finaliza, quem decide o jogo são os jogadores. Eu costumo dizer que o treinador perde jogo. Ele pode fazer uma escalação errada, tipo, como eu dei exemplo, Renato Paiva no Mundial. Ele perde jogo, mas ele não ganha jogo, por mais que ele faça tudo certo. O jogador precisa botar a bola para dentro. O jogador precisa executar os lances. E é o que acontece com o Fernando Diniz. Hoje foi um pouco diferente. O Vasco conseguiu um empate, poderia ter vencido, mas antes do Ryan fazer o gol, o Vasco perdeu um caminhão de chances claras. Tinham dado 10 finalizações contra 0 do Inter, 4 chances claras de gol e não tinha marcado. O treinador tem culpa nisso? Quem não vê jogo, quem analisa resultado, aí vai falar. Mas quem vê o jogo não pode, gente. Não pode falar que o trabalho do Diniz não é bom. Não tem como. O cara que faz o que ele fez nesse primeiro tempo, não tem como falar. No segundo tempo, o Vasco se defendeu, mas aí já tem uma crítica ao treinador. Porque o Vasco se defendeu, só que deixou criar muitas chances. O treinador tem que maximizar as chances criadas e minimizar as sofridas. Não é porque o time não pode se defender, pode, mas tem que se defender bem. E o Vasco não se defendeu bem. Mas não é por isso que o trabalho do Fernando Diniz não é ruim. São 45 minutos ruins de uma coisa que ele nem costuma fazer tanto, que é jogar o time para trás. Eu acho que os jogadores também foram muito para trás. Ele estava até gritando para subir um pouco, mas, enfim, ruins. Mas no geral, cara, quanto tempo a gente não vê o Vasco jogar da forma que o Vasco jogou nesses primeiros 45 minutos contra o Internacional, galera? Quanto tempo? Então acho que isso é muito importante ser salientado. Só que agora o Vasco tem que manter isso ao longo de um jogo todo. O Vasco tem que ganhar jogos. Senão vai brigar para não cair, pode até ser rebaixado no Brasileirão. Essa é a grande verdade. O Verratti precisa fazer gol também, né? A gente gosta muito do Verratti, sabe que o Verratti é um ótimo centroavante, mas precisa botar a bola na rede. Essa é a grande verdade. Não dá para enganar. E os jogadores precisam parar com a desatenção. Hoje até que o Vasco mereceu tomar um gol, foi coletivo. Mas teve já dia que João Vitor, Paulo Henrique, fulano de tal, vão tendo erros individuais e vão prejudicando. Agora, isso tudo a gente não pode deixar passar de falar da arbitragem, que pra mim, cara, vocês vão me entender, escuta até o final, vocês vão me entender. Não foi nenhum erro pra mim. Só que eu nunca vi isso acontecer no futebol brasileiro. Eu nunca vi um goleiro ser expulso por simular, vamos supor que esteja simulando, que o árbitro achou isso, eu concordo. A maioria da gente sabe que o árbitro simula, o juiz simula lesão, o goleiro simula lesão. Eu nunca vi um goleiro ser expulso por simular lesão. Eu nunca vi. Qual é o comentário? Ah, o juiz não é médico. Então, esse juiz é médico? Esse é CRM, então vamos ver qual é o CRM desse árbitro. Que ele deve ser médico, é o único. Nunca vi isso antes e a gente sabe que não vai ter depois. E a gente tem que cobrar para todos os goleiros que fizerem cera, se eles tomarem amarelo, ser expulso. Que a gente não vê nem tomando primeiro amarelo às vezes. Que dirá ser expulso. Daqui para frente todos tem que ser. Mas a gente sabe que não vai. A gente sabe que não vai. Sabe que a arbitragem brasileira não tem critério. Então, nunca foram expulsos antes, não vão ser. Só o do Vasco foi para prejudicar o Vasco. Que o Vasco estava sendo massacrado, mas podia não tomar um gol com 11 contra 11. A gente sabe que é o efeito borboleta, a gente sabe que muda completamente o jogo. Então, para mim, apesar de não ser um erro técnico da arbitragem, é um erro de critério, que não deixa de ser um erro. Quando eu falo que não é erro técnico, mas é um erro de critério. O Vasco prejudicado, sim, pela arbitragem. O Caboneiro do Internacional, grandíssimo jogador, conhecido desde o Racing. Lembra Rojas do Corinthians? Ele faz uma dupla legal, ele na esquerda, Rojas pelo meio. Joga muita bola, no Inter tá evoluindo. Conseguiu um empate, quase virou, o Vasco quase saiu derrotado dentro do Beira-Rio, depois do primeiro tempo espetacular. Eu acredito que o Inter no segundo tempo jogou muito melhor, até do que o Vasco no primeiro. Conseguiu passar de finalizações que estava 11-0, olha isso. O que mostra que foi um grande jogo, de muita alternância, de muitas chances claras de gol, só que a arbitragem fez parte sim, não dá pra falar, a arbitragem fez parte sim do jogo, fez parte do resultado. Pautando individualmente os jogadores, o Marlon, ai meu Deus, esqueci o nome do Maurício Lemos, desculpa. O Maurício Lemos fez um bom jogo, me surpreendeu. Bom jogo do Maurício Lemos. Então, assim, individualmente, principalmente no primeiro tempo, o Ryan cresce demais com o Diniz. Nuno, pelo meio ali,
jogou bem, fez uma boa partida. Então, assim, acho que um jogo aqui do Vasco que dá esperanças. Infelizmente, sai sem uns 3 pontos, mas também um empate no Sul contra o Internacional tá longe de ser um resultado ruim. Valeu, galera. A minha análise é essa. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, manda pro amigo. Ó, a merda que esse cara falou. Concordo com isso, discordo daquilo. Comenta. E, claro, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, não. Vamos crescer o futebol carioca. Tamo junto e até a próxima.